estamos no ano 2017. Que vas-tu témoigner? O que é que você vai testemunhar? Souvent nous avons besoin de témoignages ici. Muitas das vezes precisamos de testemunho aqui. Mais comme Dieu n'a pas fait dans ta vie, Mas como Deus não fez nada na sua vida, tu ne viens pas témoigner. você não está aqui. Alléluia. Pourquoi Dieu ne fait pas? Porque Deus não age, C'est parce que tu es un caméléon. é porque você é um camaleão. Alléluia. Bien-aimé, le caméléon, Bem amado, o camaleão, lorsqu'il envoie sa langue, quando ele lança a sua língua, il se dit, je suis obligé de réussir. e ele coloca em sua cabeça, eu tenho a obrigação de ter êxito. Parce que si je rate, Se eu não conseguir e je falhar, vais peut-être attendre encore des mois pour manger. e eu vou esperar por muitos meses para comer. Bien-aimé, lève-toi, Bem amado, levanta-se, sois éclairé. brilha. Dieu n'a pas dit c'est lui qui va te lever. Deus não disse que ele que vai te levantar. De te lever. Você que tem que se Car levantar, ta lumière arrive. porque a tua luz chegou, Car ta bénédiction arrive. porque a tua bênção chegou. Mais le royaume des cieux appartient à ceux qui s'en emparent avec violence. O reino do céu é para aqueles que são violentos. Parce que tu ne vois pas la main de Dieu. Porque você não vê a mão de Deus. Tu restes assis comme ça. Você está sentado, Mais cruzado de braços. Dieu ne viendra pas te lever à ta place. Deixa-me te dizer que Deus não virá para te levantar. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quel est ton positionnement? Bem, amados, qual é a tua posição? Amen, amen. Amen. La Bible dit au verset 17, A Bíblia diz no versículo 17: je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens hoje, muitos cristãos, refoulent le nom de Jésus dans leur vie. e eles estão a negar, até dizer não ao nome de Jesus Cristo na sua vida. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tu puisses revenir Eu gostaria que o irmão voltasse 20 ans derrière. 20 anos atrás, Quand tu n'étais même pas dans la ville, mais quand tu étais au village. quando você ainda não estava na cidade, mas lá na aldeia. Que chacun de nous puisse se projeter. Que chacun de nous puisse maintenant imaginer dans la casa village. Que cada de nós pensa quando ainda estava a viver lá na aldeia. Quand tu étais en Afrique, Quando você estava em África, où toutes les portes étaient fermées pour que tu viennes en Europe. aonde todas as portas estavam fechadas para chegar aqui na Europa. Quand lorsque tu priais pour avoir un enfant, Imagina quando você estava a orar a Deus para ter um filho. où les médecins disaient que c'est terminé, Aonde os médicos diziam que où acabou. les médecins avaient condamné que tu étais stérile. Aonde os médicos tinham condenado a sua vida, que tu és um estéril. Là où ton mariage était combattu, Aonde o teu casamento estava a ser combatido. où les gens ne donnaient plus d'espoir à ton mariage. Aonde as pessoas não davam mais esperança. Mais la main de Dieu Mas a mão de Deus a tourné les choses. mudou as coisas. Dieu a restauré ton mariage. Deus restaurou o teu Dieu t'a casamento. donné des papiers. Deus te deu Dieu documentos. t'a donné des enfants. Deus te deu filhos. Mais aujourd'hui, Mas hoje, tu tapes du torse você está batendo en o peito. disant Dieu n'a rien fait pour moi. Deus não fez nada por mim. L'infidélité, É a infidelidade. manque de reconnaissance. É falta de reconhecimento. Parce que tu es ni chaud. Porque você não é quente nem frio. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est auprès de leur propre force. Muitas pessoas pensam que aquilo que adquiriram com suas mãos é segundo as suas forças. David a dit ce n'est ni par la lance ni par le javelot qui sauve, Davi disse, não é pela lança, não é pelo escudo que salva, mais c'est Dieu, c'est l'éternel Dieu qui sauve. mas o eterno Deus que salva. Bien-aimé, tout ce que tu as aujourd'hui, Bem, mas tudo aquilo que você tem hoje, toutes choses que tu as, todas as coisas que você tem, même le souffle de vie que tu as, mesmo o foco da vida, c'est à cause de Dieu. é por causa de Deus. Mais tu dis non, moi, Você aujourd'hui diz, j'ai un não, travail, eu hoje tenho um trabalho, je n'ai plus besoin de venir à l'église. eu não preciso vir à igreja. Le travail me prend trop de temps. O trabalho me pega muito tempo. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses aimer Dieu comme tu aimes l'argent. Bem, amados, gostaria que tu amasses a Deus como tu amas o dinheiro. Amen, amen. Amen. Que cette phrase ne choque personne. Que esta frase não choque alguém. J'aimerais que tu puisses aimer ton Dieu Ama o teu Deus comme tu aimes l'argent. como você ama o dinheiro. Aujourd'hui, tu es malade, Hoje você está tu doente, as une petite grippe, você tem uma gripe, tu ne veux pas venir à l'église. não quer vir à igreja. Mais si c'était le travail, Mas se for o trabalho, tu vas te forcer. você vai fazer um Parce que esforço. tu sais que tu dois avoir de l'argent. Porque você sabe que vai ter o dinheiro. Chaque mois, Todos os meses, nous payons nos appartements. nós pagamos as rendas. Parce que nous avons une alliance avec le propriétaire. Porque nós temos uma aliança Mais com o dono. pourquoi le propriétaire par excellence qui est Jésus-Christ? Mas por que o proprietário por excelência, que é
até Jesus Cristo. Nous n'arrivons pas à être fidèles, Não chegamos a ser fiel a à Ele, nos loyers tous les mois avec lui. as nossas rendas com Ele todos os meses. Quand je parle de loyer, Quando estou a falar da je ne renda, parle même pas de l'argent ou des dîmes, eu não estou a falar de dízimos e mais dinheiro. je parle de ta fidélité. Estou a falar de tua fidelidade. Amen, amen. Amen. Sois fidèle. Seja fiel. Tu veux vivre Dieu dans ta vie. Tu queres viver Deus na tua vida. Commence à te positionner. Começa a te posicionar. Soit tu restes froid, Ou você é frio, ou soit tu deviens chaud. ou você torna-se quente. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut encore agir dans ta vie. Porque Deus quer agir na sua vida. J'aimerais te dire que ce n'est pas trop tard, Eu quero te dizer que não é tarde, mais c'est une question de choix. mas é alguma coisa que tem a ver com a escolha. Amen, amen. Amen. Troisième caractéristique du caméléon, A terceira característica do camaleão c'est la lenteur du caméléon. Il est lent, alléluia. É muito lento, a lentidão do camaleão. Alléluia. Amen. Bien aimé, Bem, amados, aujourd'hui je suis en train de prêcher. hoje estou a pregar. Dimanche passé, un autre homme de Dieu a prêché. No domingo passado, o outro homem de Deus pregou. Dimanche prochain, un autre E prêcheur. no próximo domingo, há um homem de Deus que vai pregar aqui. Mais la décision finale, Mas a decisão final c'est toi. é você. Les chrétiens aujourd'hui ont du mal à prendre des décisions rapides. E hoje os cristãos têm dificuldade de tomar as decisões rapidamente. Prendre une décision qui va changer ta vie. Toma uma decisão que vai mudar a tua vida. Tu as encore besoin de réfléchir. Você ainda precisa de pensar. Autant va aller, Você anda devagar, devagar, muito devagar. dans ton malembe là, E neste caminhada aqui é devagar, que la mort ne te surprenne pas. que a morte não te surpreenda. Fala, Jesus. Parce que si la mort te surprend, Porque quando a morte te surpreende, on peut t'appeler une félo. você entrará também no inferno devagar. Ça peut noyer vélo de démon. E o diabo está à tua espera. Pode entrar. Bien aimé dans le Seigneur, Bem amados no Senhor, le choix que nous faisons d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, a escolha que nós fazemos para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador c'est un choix de 5 minutes é uma escolha de 5 minutos. lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quando nós aceitamos Jesus Cristo. Mais ces 5 minutes-là Mas estes 5 minutos déterminent ta destinée, vai determinar o teu destino. déterminent ton demain. Isso vai determinar o teu amanhã. Ton malembe aussi. E essa lentidão também. Pourquoi t'en as pour fâter? E você tenha cuidado para não se encontrar com a morte. Parce que la mort ne va pas t'envoyer une lettre recommandée. Porque a morte não vai enviar uma carta lá nos correios. Fulano, Irmão, lobby, amanhã, à 17h. às 17 horas, Préparez déjà le costume na yo. prepara o teu vestido Na roya pour visiter yo. e eu vou te visitar. Na rolopema. E eu vou tirar o fogo da vida que há em ti. Pesa ba biso ba beijinho ba nini. Cumprimenta já todas as famílias, Pote lobby na soya. porque amanhã eu vou chegar. La mort vient comme un voleur. A morte chega como um ladrão. L'impolitesse de la mort A falta de respeito da morte, ne choisit pas ton âge, ton sexe, ta couleur de peau. a morte não escolhe o teu sexo, a tua idade ou a cor da tua pele. Pense. Amém. Alléluia. Amen. Bien aimé, pense. Bem, amados, pensam. Dieu a témoigné de Philadelphie. Deus testemunhou a igreja de Filadélfia. Parce que Dieu n'avait rien à reprocher à Philadelphie. Porque Deus não tinha nada de chamar a atenção a essa igreja. Aujourd'hui, est-ce que Dieu te reproche quelque chose? Será que hoje Deus está a chamar a atenção de alguma coisa que há em ti? Mais ce matin, E nesta manhã, ce n'est pas Dieu qui va agir pour toi, não é Deus que vai agir por ti, mais c'est toi. é você. Depuis que tu viens ici dans cette église, Desde que você está a congregar neste lugar, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? o que é que mudou na tua vida? Moi, j'ai toujours dit que Dieu est Rabbi. E eu sempre disse que Deus é Rabi. Mais je comprends qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens aussi qui sont Rabbi. E eu hoje entendo que há cristãos que são Rabi. Ils ne changent pas. Não mudam. Laodicée, le jugement des hommes. Laodiceia, que significa o julgamento dos homens. Aujourd'hui, Dieu t'appelle en jugement. Hoje, Deus te chama ao julgamento. Nous allons lire Ecclésiaste Vamos ler Eclesiastes, 12, capítulo 12. du premier verset Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1.
La Bible dit, A Bíblia diz: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Lembra-se do seu Criador enquanto você é jovem. Antes que venham os dias difíceis, chegam os anos que você dirá: não tenho mais alegria de viver. Dieu t'appellera en jugement. No versículo 2: os seus olhos ficarão tão fracos que não poderão perceber a luz do sol e a lua da estrela, e as nuvens voltarão depois da chuva. Amen. Dieu dit, marche Deus diz: caminha tes désirs os teus desejos, selon ta volonté. segundo a tua vontade. Mais dans tout ça, Mas em tudo, Dieu t'appellera. saiba que Deus te chamará em julgamento. Amen, amen. Église de Laodicée. A igreja de Laodiceia: Es-tu chrétien ou caméléon você é cristão camaleão ou es-tu un chrétien renouvelé? ou você é um cristão renovado? Alléluia. Mais j'aimerais que tu puisses un peu penser maintenant. Eu gostaria que cada de nós pense: As-tu été fidèle à Dieu vis-à-vis cette année, pardon? você foi fiel a Deus este ano? Une personne qui est infidèle à Dieu, A pessoa que é infiel a Deus elle est impatiente. é uma pessoa que não tem paciência. Est une personne qui se décourage rapidement. É uma pessoa que falta de ânimo, coragem, Une rapidamente. personne qui n'a pas d'identité. É uma pessoa que não tem identidade. Une personne qui n'a pas de personnalité. Uma pessoa que lhe falta personalidade. Une personne qui rejette la parole de Dieu. A pessoa que nega a palavra de Deus. Une personne qui rejette Dieu. A pessoa que nega Deus até. Une personne qui fait honte à Dieu. Uma pessoa que envergonha até Deus. Une personne qui se dit, j'ai Uma le pessoa temps, que diz que eu tenho tempo. j'ai le temps. Eu tenho tempo. J'aimerais te dire que le maître de toi et des circonstances, Eu gostaria de dizer que o mestre de tempo e circunstância c'est Dieu. é Deus. Amen. Amen. Il y a 2 semaines exactement, Há 2 semanas, le jour où ce que le pasteur avait prêché, o dia que o pastor pregou, la nuit du samedi, e na noite de sábado, j'étais en train de prier. e eu estava a orar, J'ai terminé de prier vers 3 heures du matin. e foi às 3 da manhã, de madrugada, que eu acabei a minha oração. Et je voulais méditer la parole de Dieu. Eu queria meditar a palavra de Deus. Mais sois très concentré dans ce que je veux dire. Eu chamo a tua atenção naquilo que estou a dizer. J'ai ouvert la Bible pour commencer à lire. E quando eu abri a Bíblia para ler, Et je suis rentré dans un profond sommeil. e eu entrei no profundo sono. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les thèmes souvent que nous développons ici, ce n'est pas de la blague. Bem, amado, muitos temas que nós falamos aqui não é uma brincadeira. Je suis rentré dans un profond sommeil E eu entrei num sonho et j'ai vu que je suis sorti de mon corps. e eu vi que eu saí do meu corpo. Il était 3 heures par là, c'était samedi il y a 2 semaines. Je ne sais pas, c'était le 2 je pense, je ne sais pas. Há 2 semanas passadas. Je suis sorti de mon corps Eu saí do meu corpo et je me voyais allongé, mais assis comme j'étais quand je voulais ouvrir la Bible. e eu, quando saí do meu corpo, olhava para o meu corpo que ficou lá embaixo Et j'ai commencé à voler. e eu comecei a voar. Et pendant que j'étais en train de voler, je me suis retrouvé quelque part E quando eu comecei a voar, me encontrei num lugar qui était l'aéroport de Lisbonne. que era o aeroporto de Lisboa. J'étais comme un oiseau en train de voler, E eu era como uma ave a voar. je n'étais pas tout seul, j'étais avec un ange. E eu não estava sozinho, estava com um anjo. Et je me souviens clairement comment l'ange était. E eu me lembro como era o anjo. Je peux encore voir l'image que j'avais de lui. Eu posso até ver a imagem que eu tenho. Et à un moment, on s'est arrêté juste au-dessus de l'aéroport de Lisbonne. Há um momento chegamos e paramos em cima do aeroporto de Lisboa. Et on a commencé à descendre. E começamos a descer. Jusqu'à ce qu'on a touché le sol. Até nós tocamos a terra. Et là, j'ai vu un avion qui était blanc. E ali eu vi avião que era branco. Un grand avion. Um grande avião.
il était écrit dans une écriture en or. Estava escrito numas letras douradas. Mais d'après ce que j'avais compris en français, Daquilo que eu entendi em francês, c'était une écriture étrangère. eram umas letras estrangeiras. Ce n'était pas de l'anglais ni du portugais, Não era português nem inglês, mais c'était une autre langue. mas foi uma outra língua. Et l'ange m'a soufflé, E o anjo me disse, parce que j'ai posé la question à l'ange, e eu fiz a pergunta ao anjo, qu'est-ce qu'il est écrit? mas o que está escrito neste avião? Bien aimé, ce que je suis en train de dire, Bem, amados, aquilo que eu estou a c'est dizer quelque chose que j'ai vécu. é alguma coisa que eu vivi. J'ai posé la question à l'ange, qu'est-ce qu'il est écrit? E eu fiz essa pergunta ao anjo, o que está escrito no avião? L'ange m'a dit, E o anjo me disse, il est écrit bienvenue au ciel. está escrito bem-vindo ao céu. Lorsqu'il m'a dit cela, Quando ele me disse isso, il m'a dit, mon fils, regarde. e ele disse, meu filho, olha. Et j'ai vu des compartiments, des portes. E eu vi portas, Amen, amen. Amen. Et dans ces portes-là, e em cada porta il y avait beaucoup de gens. havia muitas pessoas. Et toutes ces personnes-là, j'ai compris que c'était des chrétiens. E muitas das pessoas eu entendi que eram cristãos. J'étais dans la joie. Eu estava na alegria. Parce que je me disais, ah Seigneur, tous ces gens-là vont monter. E eu disse, Senhor, essas pessoas todas que estão aqui vão subir. Et lorsque les portes se sont ouvertes, E quando as portas se abriram, bien aimé, il y avait une dizaine de portes. bem, mas havia uma dezena de portas. Il y avait au moins une centaine de personnes qui attendaient sur chaque porte. Havia mais ou menos 100 pessoas em cada porta que estavam à espera. Les personnes qui sont rentrées dans l'avion, As pessoas que entraram no avião, par porte, por portas, ils étaient peut-être 10 par porte. eram 10 pessoas que saíram no meio de 100 pessoas por portas. Alléluia. Il y a certaines choses que je ne vais pas dire, je ne peux pas le dire. E há muitas coisas que não posso dizer agora, Mais sachez seulement, mas saibam, parmi les gens qui faisaient la file, e no meio das pessoas que estavam na fila, par porte, em cada porta, il n'y a que 10 au moins qui rentraient. há pelo menos 10 pessoas que saíram de cada porta. Porte A, 10 personnes. Na porta A, onde havia 100, saiu 10. Porte B, 10 personnes. Na porta B, onde havia 100, saiu 10. 5 personnes. E a porta C saiu 10. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes Há algumas pessoas qui étaient enregistrées pour rentrer dans l'avion, que estavam registradas para entrar no avião, mais ils avaient oublié leur bagage. mas eles esqueceram as suas bagagens. Il y en a d'autres, Há outras pessoas ils ont oublié de se réveiller. e eles esqueceram de se acordar Ils ont raté l'avion. e eles falharam o voo. Il y en a certains Mas há algumas qui pessoas n'ont pas também été prudents. que não eram pessoas prudentes. Au lieu d'imprimer leur billet, Em vez de imprimir as suas passagens, ils ont amené leur téléphone. e eles chegaram com seus telemóveis Et ça ne passait pas. e não passavam. Et puis j'ai vu les portes se refermer. E eu vi as portas se fechar. Alléluia. Amen. Beaucoup on leur avait dit, prenez 10 kilos de bagages. Muitos disseram a eles, levam somente 10 quilos de Ils ont bagagem. pris 15 kilos de bagages. Chegaram com 15 quilos. Pendant qu'ils étaient en train de négocier pour No faire, momento que estavam a negociar para tirar alguns quilos, l'avion était en train d'appeler. lá no avião estavam a chamar, Jusqu'à ce que l'avion até que o avião a arrêté d'appeler les gens. parou de chamar as pessoas. Bien-aimé, tant que tu es froid et chaud, Bem, mas enquanto você permanece quente, o frio, tu vas rater l'avion. você vai falhar o voo. Beaucoup étaient là, Muitos estavam ali, mais ils ont raté l'avion à cause de l'imprudence. não conseguiram subir no voo por causa da imprudência.